Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí da espiritualidade umbandista. Hoje com um tema muito interessante, pelo menos eu particularmente gosto muito de falar sobre isso, de estudar sobre isso principalmente, que é karma. O tema desse vídeo vai ser sobre karma. Eu não queria colocar a palavra karma porque ela é uma palavra que vem ali principalmente da religião hinduísta, né, da cultura ali do hinduísmo, da Índia principalmente, daquela região oriental, mas por falta de uma palavra melhor para definir o tema principal desse vídeo, eu coloquei karma porque ele sintetiza muito o que a gente vai discutir hoje. É um assunto muito interessante que ele será um pouco mais reflexivo do que o último sobre o cachimbo, que era mais uma curiosidade, né? Por que os guias usam o cachimbo, por que eles usam o fumo, como que isso foi passado, né? Possivelmente para eles. Isso vai ser mais algo... O vídeo de hoje é mais reflexivo, talvez aí seja para alguém que está passando por uma dificuldade tentar entender isso, encarar essa dificuldade de uma melhor forma, porque que isso está relacionado com o karma, ou seja, enfim, para diversos motivos, senti vontade de gravar esse tema, e aí a gente vai fazer isso essa semana. Beleza? Então, hoje a gente vai falar sobre karma. O que seria isso, né? O que vai ser o tema principal do vídeo, antes de eu trazer um pouquinho do trecho desse livro. A gente vai falar o porquê que existem, um pouquinho, né, comentar por que existem casos de pessoas tão diferentes na sociedade que nascem, por exemplo, uma pessoa nasce em uma família multimilionária, tem tudo na vida, consegue receber tudo do bom e do melhor, e o outro nasce em um contexto de guerra, de, sabe, aquela incerteza social, aquele caos ali, passa fome, pobreza. Por que será que tem pessoas que nascem com doenças genéticas raras, que não conseguem talvez nem, enfim, se locomover direito, e outras pessoas que têm um corpo super saudável e normal? Por que será que tem pessoas que partem muito cedo quando encarnam, então crianças aí de 7 meses, 5 meses, 2 anos, 3 anos, enfim, até uns 10 anos, até uns 20 anos partiu muito cedo, né? Então assim, por que será que isso acontece? Ou por que será que... enfim, vai ser tudo nesse sentido assim, né? Por que será que uma pessoa desenvolve um câncer super agressivo do nada, assim, né? Claro que tem, né, logicamente, na ciência explicações genéticas para isso, mas como eu comentei no outro vídeo, isso aqui é um vídeo puramente assim reflexivo, de cunho religioso, né, para a gente poder falar e discutir um pouquinho sobre espiritualidade, sobre karma, sobre essas questões, né. A gente não vai entrar em mérito aqui científico nenhum, justamente porque é um de cunho religioso, né. Não estou amparado por artigos científicos ou pesquisa da área, não é isso. Apesar de eu achar, eu acreditar, sinceramente, a gente vai até discutir talvez um pouquinho sobre isso, que a ciência e a religião, ou a ciência e a espiritualidade, elas podem caminhar juntas, podem discutir e traçar conhecimentos juntos. Eu acredito nisso, pessoalmente. Bom, mas fato é, vamos discutir sobre isso. Por exemplo, ó, hoje lá fora tá super frio, dizem aí, hoje é dia 25 de junho de 2025, dizem que foi a madrugada mais fria do ano, tá, enfim, muito frio lá fora. Por que será que eu aqui dentro, aquecido com 25 mil blusas, posso estar super confortável gravando um vídeo sobre karma e um outro irmão tá lá fora sem moradia, passando um frio absurdo? Por que será que existem essas diferenças, né? Se Deus é onisciente, onipotente, onipresente, os sagrados orixás que nós acreditamos, eles zelam por todos, também adquirem essas qualidades de onipresença, onisciência, sabem de tudo o que está acontecendo? Por que será que a espiritualidade, os mentores espirituais daquelas pessoas permitem que aquelas pessoas passem por isso? Será que eles têm azar de nascer da forma que eles nasceram? Ou ao contrário também é válido, né? Será que eu tenho sorte por nascer da forma que eu tive ou com os privilégios que eu tenho? A gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Qual que é a necessidade de cada um na sua encarnação. Beleza? Vamos lá então. O livro que eu vou utilizar como trecho para a gente analisar e fazer esse entendimento, essa reflexão, é esse livro aqui, um livro super interessante. Vou falar o nome para vocês porque eu sei que está invertido, mas é um livro diferente dos outros que eu já apresentei aqui. Então é um quarto livro diferente que, se você for comprar, vale super a pena, vai aprender muito. Esse livro aqui, ó, chama O Preto Velho Mago, Conduzindo uma Jornada Evolutiva. Essa obra foi editada pelo pai Cipriano do Cruzeiro das Almas e o autor é o André Costa, editora Madras. Esse livro aqui é muito bom, gente. Ele conta assim a história de um espírito que se encontra em um purgatório, se encontra numa região densa, lá no umbral, rodeado assim de um ambiente muito escuro,
onde tem ali seres que atacam ele, que maltratam ele, e aí ele começa a reparar que as coisas vão mudando, né? O preto velho aqui, Cipriano das Almas, começa a ajudar ele em alguns pontos. Ele começa a conhecer um guardião dele que vai ajudando ele também, e aí ele vai melhorando, até que ele vai para uma colônia. E aí ele se prepara para encarnar novamente, né? Para o processo reencarnatório. Por isso que eu trouxe esse livro, porque ele tem um comentário super interessante que faz a gente refletir. É um livro muito bom que vai mostrar para você como funcionam as suas entidades. Então, assim, antes dele reencarnar, ele é apresentado a todas as entidades dele. Ele fala, ó, esse aqui é o caboclo, ele vai te ajudar nisso, nisso, nisso. Esse aqui é o cigano, ele vai te ajudar nisso, nisso, nisso. O preto velho aqui vai te ajudar nisso, nisso, nisso. E tem uma gama, assim, né? Não é só um caboclo, um preto velho. Tem um conjunto de espíritos que estão ali, vão zelar por ele na encarnação, né? Então, reparem que isso, acho que eu já comentei antes. Para você estar encarnado, não é simplesmente fácil, assim, né? Não é algo a esmo, não. É uma dádiva. A gente tem todo uma preparo absurdo da espiritualidade para fazer você conseguir caminhar, conseguir evoluir ou te ajudar na sua vida, que você possa ajudar os outros também, enfim, é super complexo. Mas, sem entrar nesse tema, qualquer dia a gente conversa sobre isso. Vamos lá, sem mais delongas, porque esse vídeo já tem um tema grande, então se eu demorar muito ele vai ficar gigantesco, gigantesco. Bom, o trecho que eu vou ler é do espírito, no caso que estava purgando aqui, conversando com um médico que vai analisar ele, tá? Só esse é o contexto que eu vou dar para vocês para que faça sentido. Começa na página 26, é um texto também curtinho, não vou me alongar muito. Vamos lá? Abre aspas. Muito prazer, Dr. Samuel. Isso era o espírito que vai ser analisado. O médico prosseguiu. Meu irmão, deite-se naquela maca. Apontou para uma maca que estava no outro centro da sala. Deitei-me. Próximo a mim, posicionaram-se observando-me os dois homens que julgava ser os enfermeiros. O médico aproximou-se, parou entre os enfermeiros, que direcionaram suas mãos a mim, enviando-me suas vibrações. Olhou-me no fundo dos olhos. Em seguida, vi surgir em sua mão direita um pequeno bastão branco. Começou a examinar-me com aquele bastão. Hoje tenho compreensão e posso dizer que examinou todos os meus chakras. Começou pelo coronal, em seguida examinou o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o umbilical e o básico. Examinou também chakras secundários, as solas dos meus pés, as palmas da minha mão, examinou os dedos das mãos e dos pés. Vire-se, caro irmão, disse o médico. Virei-me de bruços e o médico passou com aquele bastão a examinar minhas costas. Deteve-se algum tempo em meus pulmões. Vire-se novamente, por favor, irmão. Virei-me, ele passou a examinar o meu estômago. Percebi que ficou um pouco preocupado, mas nada falou. Pode sentar-se, irmão. Sentei-me e fiquei aguardando o próximo procedimento. O médico começou a falar. Caro irmão, pude ver que, considerando-se as condições em que este irmão examinado viveu nos últimos tempos, além, é claro, do tempo em que passou em um domínio de baixas vibrações, que seu organismo espiritual é muito forte. Vejo um pequeno problema no estômago, mas nada que possa prejudicá-lo demais na próxima encarnação. Olhou-me no fundo dos olhos e prosseguiu. Desde que, é claro, caríssimo irmão, você tenha hábitos alimentares saudáveis. Isso será fundamental para que não tenha problemas nessa região. Além disso, vejo um pequeno problema muscular em sua perna direita. Mas também é algo que, se tratado, não lhe causará maiores transtornos. Veja só que interessante que ele já está apontando os possíveis problemas que esse espírito na encarnação pode ter. E aí ele continua aqui. Mas o senhor não pode tratar isso, doutor? Tobias olhou para o médico e disse. Tobias era o mentor espiritual dele aqui. Se o senhor me permite, doutor? Ele ia fazer uma explicação aqui pro espírito que estava com as dúvidas sobre os problemas, né? Claro, irmão Tobias, fique à vontade, disse o médico. Tobias olhou-me e disse: Amado irmão, essa parte é importante. Há problemas adquiridos durante a encarnação que ficam em seu corpo espiritual e só podem ser recuperados na carne. Há de se considerar também que o irmão adquiriu isso por conta das vibrações danosas ao seu espírito, das suas atitudes equivocadas e ignorantes quando encarnado. Fecha aspas, esse era o trecho que eu queria trazer para vocês, gente. Legal, né? Bacana. Espero que seja entendível aí para vocês, que faça sentido. Não sei, isso aí eu precisaria de um feedback. Tipo, você tá lendo, eu não consigo entender nada, eu não consigo me concentrar. Sei lá, eu tento, enfim, transcrever o texto, sei lá.
tento pensar alguma coisa. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção, gente, para essa primeira análise, seria que percebam que antes dele encarnar, antes dele passar por todo um processo para poder encarnar, ele é avisado, ele faz uma análise, né? O médico faz uma análise nele, médico espiritual, tá, gente? Aqui é contexto espiritual, sobre os possíveis problemas que ele pode desenvolver, que ele pode ter durante a encarnação. Então, por exemplo, ó, seu estômago tá um pouco estranho, cara, você vai ter um problema aqui no estômago. Ah, sua perna ali, o músculo tá meio estranho, você pode ter um problema ali articular, no joelho, enfim, na panturrilha. Percebam que ele já é notificado dos possíveis problemas que ele vai ter. Nesse caso aqui, ele explica o porquê que isso aconteceu. Mas, pô, por que eu vou, né, ter esses problemas? Você não consegue me ajudar aí? E a médica fala, ó, isso aconteceu justamente porque as suas ações na última encarnação fizeram que você se negativasse demais. Energia negativa, gente, seja porque a pessoa era um alcoólico, seja porque a pessoa, sei lá, só roubou as outras e se aproximou ali de pessoas super maldosas, uma ganância, sabe? Aquela energia ali, ela destrói o espírito, gente, ela bagunça muito. Então, assim, quando ele desencarnou, ele já foi parar em um purgatório, em um plano inferior, onde ele teve que ficar ali passando por diversas coisas. Então, assim, ele já ficou em um ambiente também carregado de energias nocivas, que era justamente para ele poder se preparar, soltar tudo isso para poder, né, alcançar lugares melhores. Então, assim, o espírito dele vai ficando super deficiente em certas coisas. E quando ele vai encarnar, logicamente, isso tem um reflexo no corpo material. O que isso tem relação? Você aí que possivelmente tem um problema de estômago, você que tem um problema de, sei lá, um problema articular, um problema nervoso, um problema em qualquer região, pode ser que isso está relacionado por conta das suas ações lá atrás. Esse é o tema principal. Isso é porque, por esse motivo, eu decidi trazer essa discussão sobre karma. Essa é a ideia principal. Por exemplo, eu, no meu auge aqui de 23 anos de idade, super novo, tenho um problema na coluna. Pô, o que é azar? Será que eu dei o azar da genética, enfim, ser ruim? E aí tem gente que acredita nisso, tudo bem, faz parte. Mas aqui ele traz esse comentário de que isso é um problema carregado das encarnações. É um problema que ele precisa ser ali, que ele tem uma explicação profunda sobre isso. Outro ponto super interessante é que ele fala assim, ó, o seu estômago está deficiente, tem um problema aqui. Na sua encarnação isso pode piorar ou não vai acontecer nada. E o que é a chave para virar ou para o lado ruim ou para o lado bom? Hábitos, gente. Se você tem um hábito positivo, no caso como é estômago, um hábito alimentar saudável, esse problema não vai se agravar. Quando você desencarnar, muito pelo contrário, ele vai melhorar, você vai conseguir corrigir isso no seu espírito. Veja como o corpo material ele também serve como um tratamento para o espírito. Agora, se você está na encarnação, pô, sei lá, não liga para a saúde alimentar, e álcool, cachaça, e hambúrguer, pizza, cara, você vai ter um problema no estômago. Né? Vejam que isso é meio óbvio do ponto de vista científico, médico e materialmente falando, e vejam como também faz sentido no espiritual. Por isso que eu acredito profundamente que os dois se conversam. Né? A ciência material e a espiritualidade, se você analisar sobre óticas assim que elas não são opostas, mas elas se complementam, eu acho que faz muito sentido. Vejam só que interessante. É por isso que, como a gente não tem ciência dos possíveis problemas que podem surgir na nossa encarnação, o ideal é que você leve uma vida saudável, né? Porque senão, às vezes aparece um problema, você não faz exercício, pô, às vezes aparece, sei lá, um problema articular, justamente por conta de sobrepeso, enfim, diversos problemas. Eu sei que essa não é uma causa primária que causa muitas coisas, mas pode estar relacionado, né? Essa é a ideia de a gente trabalhar sobre isso. Eu vou trazer um vídeo também falando do porquê é interessante você manter esses hábitos saudáveis para você alongar o seu tempo de vida na carne. Eu vou trazer um videozinho falando sobre isso que é super interessante, muito bacana mesmo. Mas enfim, focando aqui. Esse era o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. Vejam que os problemas que ele teria ao encarnar, ele já é ciente. Ele já está ciente disso, isso é importante. Porque às vezes a gente está encarnado e a gente tem um problema e a gente fica se fazendo de vítima, né? Fala, puta, mas o que eu fiz para ter isso, cara? Tenho problema na coluna, não consigo, sei lá, posso fazer um esporte muito intenso que não já fica doendo.
Ou nasci deficiente das pernas, não consigo me locomover, não consigo... Pô, o que é? Eu sou... Deus me odeia, como onde está a bondade divina nisso? Vejam, gente, que eles são modificados ao encarnar. E muitos espíritos pedem por passar por dificuldades. Esse é um ponto também interessante. Às vezes você, antes de encarnar, você fala, ó, pode colocar no meu caminho aí dificuldades, porque eu quero melhorar, quero passar, quero pagar pelas coisas que eu fiz lá atrás. Esse livro aqui, depois mais pra frente, ele fala, ó, você vai ter um problema financeiro, porque você na sua última encarnação não lidou bem com o dinheiro. Pegou o dinheiro e usou para controlar os outros, para manipular. Pegou o dinheiro e teve muito, 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 muito e não conseguiu ajudar os outros. E aí ele fala, você vai ter um problema com o dinheiro. Vejam só que isso faz parte. Isso faz parte. E aí ele fala assim, bom, tudo bem. Então dessa vez eu vou estar, enfim, vou nascer em um contexto social um pouquinho pior. Minha família não vai ter tanto dinheiro, não vou ter tanto dinheiro. Mas eu vou tentar melhorar, vou aprender com isso e vou crescer. Esse é um ponto super interessante que esse livro traz. E que, enfim, para quem acha que está sendo castigado, está se fazendo de vítima, pare com isso, gente, é verdade. Se você acredita na onisciência, onipotência divina, que Deus sabe de tudo, cuida de tudo, que seus orixás estão te guiando, seus guias estão te guiando, não faz sentido isso, gente. Não é castigo divino. É puramente você está colhendo o que você plantou lá atrás. Você está nesse processo. Você está justamente nesse processo de colher as coisas que você plantou. Isso, gente, é uma possível análise, tá? Não necessariamente é assim. Lembra que eu falo, já falei no outro vídeo, que a espiritualidade é muito grande. Tem formas que a gente não conhece de lidar com os outros, que eles usam para poder direcionar a gente. Às vezes, pô, é um outro motivo, mas o karma que eu quis trazer está justamente relacionado a esses motivos. A doenças, dificuldade econômica, a pessoa que nasce lá em meio à guerra, cara. Por que será que ela nasceu lá? Porque o karma dela está associado a isso. Ela vai conseguir aprender. Essa pessoa, antes de encarnar, ela sabia de tudo que ia acontecer com ela. Sabia que ia nascer no meio da Ucrânia, lá no meio da guerra, cara. E aí ela falou, bom, beleza, eu vou aprender com isso. A espiritualidade dela se juntou, vejam como é difícil. Vários guias, orixás, todo mundo fazendo uma análise da encarnação da pessoa, se vai ser positivo ou não para ela. Se eles decidem que vai ser positivo, a pessoa vai, cara. E ela luta por isso. Morador de rua, luta por isso e, meu, se ele conseguir superar, ele cresce muito nessa encarnação. Cresce muito. Não à toa você vê aí grandes pessoas, grandes personalidades que passaram assim, que marcaram a história da sociedade, como Jesus Cristo, o Buda, né? Enfim, diversos personagens, eles tinham essa simplicidade inerente neles e conseguiram superar isso de forma assim absurda, evoluíram muito, cresceram muito. Então assim, esse era um ponto principal que eu queria trazer sobre esse tema que eu acho super interessante mesmo. E você, porventura, que nasceu abastado aí com algum tipo de, enfim, com blusa para colocar no seu corpo, cara, agradeça sobre isso também. Não estava no seu caminho ficar lá na rua passar frio, tudo bem, não é? Pode ser que você, alguma encarnação, já passou sobre isso, já conseguiu desenvolver um conceito sobre isso, agora está, enfim, precisando aprender em outros sentidos da vida. Lembrem dos 7 sentidos da vida, né? Que a gente tem um propósito de evoluir em todos eles. Mas não deixe de praticar, nesse caso, a questão da caridade, né? Lembra da acomodação, daquele vídeo lá, primeiro vídeo, o segundo vídeo que eu fiz sobre acomodação? Não é porque você não se encontra na situação que você não pode ajudar os outros a superar as dificuldades. Vejam que, né? Essa questão da ajuda também ela é muito importante, que é um vídeo que eu pretendo trazer sobre isso. Ajudar não é tirar a pessoa daquela situação e falar, não, vem morar comigo que agora vai dar tudo certo. Não é isso, gente. Se ele precisa passar por aquilo, você fazendo isso, você está, na verdade, atrapalhando aquele cara. Atrapalhando aquela pessoa, porque ela não vai conseguir passar pelos desafios que ela tinha que passar. Consequentemente, ela não vai aprender o que ela deveria ter aprendido. Essa é uma questão muito complexa dessa coisa da ajuda, mas isso fica para outro vídeo. Bom, continuando, um outro ponto que eu queria trazer aqui que ele fala é que ele apresenta os motivos do problema. Vejam que atitudes passadas na última encarnação dele fez com que ele tivesse problemas físicos, doenças espirituais, psicológicos na sua próxima encarnação. Então você aí que por algum motivo tá se entupindo de coisas ruins, cercando de pessoas que não te tragam, enfim, nada de positivo, ou ambientes que não te tragam nada de positivo, cara, saiba que esse dano, essa lesão, ela não é só agora.
Você não vai morrer e vai estar na limpeza, falando, beleza, bora pra próxima, voltei. Não é assim, cara. Primeiro que você vai purgar um pouquinho quando você desencarnar. E depois, quando você encarnar de novo, você vai ter que resgatar o que você fez. E um ponto muito importante que ele fala aqui é: o que você faz na carne, o que você deixa de débito na carne, encarnado, você tem que resgatar na própria carne. Então, assim, se você, enquanto você esteve encarnado, fez muito mal aí ao seu corpo, sua saúde, seu estômago, enfim, às pessoas, quando você vier na próxima encarnação, você tem que resgatar isso, porque o que é da carne, ele fica na carne, gente. Para você poder superar por isso, né, essas atitudes, você vai ter que esperar uma próxima encarnação. Veja que isso é interessante também, é um conhecimento que faz a gente pensar. Pô, se você aí faltava estímulo para você ter uma melhora agora, saiba que lá na frente, cara, você vai ter que resgatar isso, passar por isso. Ou, enfim, talvez será pior. Então é bom tomar as atitudes agora. Por isso que dizem fortemente lá no terreiro, o dirigente lá, meu pai de santo, ele sempre fala isso, que é muito mais fácil resolver as coisas aqui e agora, gente. Que a gente tem, de certa forma, uma consciência, uma ciência. Que se a gente tiver que esperar mais uma encarnação, tiver que esperar mais alguma coisa, lembra que eu falei que não é fácil encarnar não, não é assim, eu vou encarnar, uhul, não é isso. É complicado, gente. Forma de prevenção, então, de doenças que ele apresenta aqui, hábitos saudáveis. Então, assim, pô, eu não sei se eu vou ter uma doença no estômago ou não. Não sei se eu fiz alguma coisa errada lá atrás. Como é que você previne isso? Tendo hábitos saudáveis, gente. Aqui eu não estou falando para você adotar aí pagar uma mensalidade da Smart Fit no outro dia e, nossa, né, começou a salada. Não é isso, gente. Tem que ter o equilíbrio na vida também, né? Para você que só come fast food, né, tranqueira, pô, é bom pensar em comidas saudáveis. E para você que não só come comidas saudáveis, então faz se quiser, né, pô. Às vezes come um hambúrguerzinho, o equilíbrio é importante nesse caso. Mas e se for... Nem todas as doenças são evitáveis nesse sentido, tá? Então, por exemplo, você está programado para sua encarnação aqui que você vai ter um câncer aí com 50 anos de idade. Então quer dizer que se eu tiver uma vida saudável com 50 anos eu não vou ter? Não necessariamente. Às vezes você precisa passar por isso, porque a sua doença ela não só vai ensinar você, mas como também a sua família. Às vezes um espírito que parte cedo, uma criança, por exemplo, pode ser que aquela passagem brusca, aquela passagem cedo, até 20, 30 anos de idade, que é ela super jovem, principal causa é aquele espírito não tinha mais débitos e karmas para resgatar, já era um espírito super evoluído que não tinha mais necessidade de estar aqui, então ele volta para poder seguir a caminhada dele em algum outro paragem assim, espiritual, e também para ensinar aquela família, para ensinar aquela mãe, aquele pai, enfim, você está relacionado de alguma forma com isso, para trazer algum ensinamento. Isso é importante também, afinal, quando você está doente, você não passa por isso sozinho. Né? Sempre tem algumas pessoas que estão te acompanhando, te ajudando, e se você está passando sozinho porque é para, enfim, ensinar somente a você. Certo? Bom, e aí chega no último ponto que eu queria passar, queria conversar, que é esse caso de passagem, né, desencarne muito cedo, gente. Quando tem, por exemplo, crianças que desencarnam cedo. Lá na guerra tá morrendo muitas crianças, lá não sei na onde. Pô, que azar dessas crianças. Não é azar, gente. Esses espíritos, muito provavelmente, eles já não precisavam estar aqui uma encarnação inteira. Já são espíritos mais evoluídos, vieram com uma passagem curta, só para resgatar uma coisinha ali, só para ensinar o amor aos pais e já depois já subir. Às vezes eles pedem por isso, às vezes eles nem precisam estar aqui mais, eles não precisam voltar, mas eles pedem, falam, viu, não posso só ir lá ficar 1 ano, 7 meses, 3 anos, enfim, só para poder ensinar, desenvolver o amor com eles e ajudar todo mundo a crescer junto, depois eu venho e vou continuar minha evolução. A espiritualidade às vezes permite, porque tem um propósito de ajudar aquela família, enfim, aquela egrégora de pessoas. Beleza? E aí também isso se expande, você pode pensar nessa relação do karma, realidades cruéis, a problemas que as pessoas enfrentam, né? Dificuldade econômica, pessoas que... Puto, o cara nasceu lá na Coreia do Norte, não conhece nada sobre o mundo, não pode nem viajar, não, sei lá, não pode nem cortar o cabelo da forma que ele quiser, que é azar. Pô, mas percebe, às vezes tem um motivo maior sobre isso. Não se façam de vítima, acho que um ponto muito importante, central desse vídeo é não se façam de vítima. Tô com uma doença, desenvolvi alguma coisa, sei lá, tem problema com dinheiro.
Cara, não se faça de vítima porque isso tem um propósito maior. Muitas vezes você pediu para passar por isso que não faz sentido você se fazer de vítima. Tem um propósito maior. Pelo menos eu acho que é interessante você acreditar assim, porque senão você... É triste, né? Se você não acredita nisso, você realmente teve azar e aí? Vai fazer o quê? Você precisa lutar para melhorar isso, lógico. Não é porque você tem um karma do dinheiro, né, um karma relacionado a dinheiro, que você não vai poder, você vai ser impedido de acumular dinheiro e ser uma pessoa próspera lá na frente, não é isso. A ideia é você ter um problema deficiente nesse sentido para você poder aprender a lidar com isso. E consequentemente você vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. Não é, pô, é por isso que a pessoa gasta o dinheiro o mês inteiro com tranqueira. Meu karma é dinheiro, por isso que eu não consigo, sei lá, ser uma pessoa próspera. Não, gente, aí é decisão idiota mesmo de cada um. Aí não tem o que fazer, né? Não confunda essa parte do karma, tá? Importante deixar isso claro. Beleza? Eu acho que era isso que eu queria trazer nesse vídeo aqui. Eu faço algumas anotações aqui, tô vendo, mas eu acho que era isso mesmo. E aí eu faço uma reflexão, pô, expanda isso, se você perder alguém cedo, se você tem alguma doença que não faz sentido você ter, né? Sei lá, você é muito jovem e tem artrite, pô, estenda isso. Se você, enfim, tá descobrindo, quem sabe, uma doença agora, pô, do nada apareceu isso, por que será que isso aconteceu? Pô, tem gente que vê coisa ruim assim e fala, isso aí é macumba, isso aí é mandado. Pô, não necessariamente, cara. Às vezes você pediu pra passar por isso. Aprenda então com isso. E mesmo se for mandado, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Sobre como que essas energias negativas, essas oferendas negativas, né? Maldade, enfim, ela chega até você. Vou fazer um vídeo sobre isso, mas spoiler, se você permitir que isso chegue, cara. Então tem o que fazer, não se faça de vítima não. Beleza, gente? Boa semana. Agradeço aí a atenção de vocês, caso quem tenha assistido até o final. Quem não assistiu também não vai ver essa parte, né? Então não sei o que eu preciso falar. 27 minutos, com um vídeo legal, eu acho. Espero que vocês tenham gostado. Um tema muito interessante para poder refletir e pensar um pouquinho. E é isso aí. Bom final de semana. Usem blusa porque tá frio. Valeu, gente.